Bom dia, Presbítero Weldes, bom dia, tudo bem? bom dia, tudo na paz do Senhor Jesus. Que Esqueci bom. de colocar as minhas montanhas aqui atrás. Rapaz, tava com problema aí no Webex, né? Mas parece que deu certo agora, né? Foi. O pastor hoje não entrou em contato comigo para ficar ligado, né? Que provavelmente não ia funcionar. Uhum, Mas vamos aguardar, porque talvez um problema no servidor deles, então ele já tem que providenciar, como diz, a cura rápido, né? uhum. Então, graças a Deus, eu entrei aqui agora, há poucos segundos, e entrou, funcionou. Agora, eu pedi para ele aqui, estar falando com ele, para se ele poderia mandar lá no grupo da igreja, avisando que já está tudo normalizado, tanto para aula, para essa aula, como para a aula dele de angiologia. Uhum. Angelologia, é? Ou angiologia. Esse é o povo entra aqui devagarzinho. Semana tranquila, presidente? Foi, graças a Deus. E aí? Aqui também, graças a Deus, tranquilo. A minha É. filha, a Ana, tomou vacina quinta-feira, mas graças a Deus ficou só febril, né, que é Uhum. normal, mas assim, nada intenso que prejudicasse. Mas e ela tá bem, a Ellen tá bem, Bom, estamos caminhando aí, com a graça de Jesus. que bom. É, o Ângelo acabou de fazer um update aí, Deixa eu falando que ver. o sistema está funcionando. E é verdade. Coloquei. Opa, nós temos visita aí hoje, rapaz. Aí, que bom, ó. Olha aí, Guilherme aí, Guilherme, presbítero assim. E, bom dia. Ei, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo na paz, cara? Bom dia. Como é que tá a vida aí de. Como é que o pastor Pedro fala, que é em espanhol? Tem uma expressão em espanhol, quando o cara que é casado fica sozinho enquanto a mulher viaja. Ele falou um termo em espanhol que eu esqueci agora. Eu não Mas sei, como não. é que tá aí essa solidão aí da casa? Ah, é só trabalho e dormir agora. Você É, vai pro Brasil, você vai pro Brasil quando? Planejando para ir lá, ficar lá as 3 semanas. Mas esse mês ainda? Dia 7 em maio. você vai ficar um bom tempo lá, Guilherme? É as 3 semanas aí. Eu não acho um tempo suficiente, mas é que é. Vai lá pro Pará? Ó, pro Rondônia? Eu vou para Rondônia primeiro, depois descer para Minas, depois o Rio. Aí você já tem Viu, né? 2 ou 3 semanas lá em Rio, e aí ela vai direto para Rondônia daqui a pouco. Daqui uma semana. Então vamos orar, enquanto o povo vai entrar devagarzinho. A gente tá. Vamos orar. Guilherme, você pode orar por nós, para que Deus nos abençoe. Esse, nessa devocional que vamos ter sobre a prática do jejum. Vamos orar. Pai nosso, glória a Deus. Obrigado por tudo que você tem feito para nós. E deixando essa aplicativo do WebEx de funcionar para nós podermos fazer nosso devocional, nosso estudo sobre o jejum hoje. Deus, eu oro que nós preste atenção, abre nossos corações, nossas mentes para a tua palavra, para glorificar teu nome, Senhor. Ajuda Jeff para passar a sua palavra.
para nós fazer mais que nós podemos para ti, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Então, Guilherme, você está pela primeira vez aqui, então a gente está caminhando para o fim do tema dessa sala, que é a pneumatologia reformada, a doutrina do Espírito Santo. Nós terminamos esse tema e já tem algumas semanas que nós estamos pontuando sobre a perspectiva do avivamento, que o crente, o cristão reformado, presbiteriano, calvinista, ele pode viver o avivamento que é gerado pelo Espírito Santo. E esse avivamento tem um caminho, tem uma forma, um meio que o próprio Deus estabeleceu para que vivenciemos, para que vivamos esse avivamento, esse despertamento espiritual. E durante esses domingos de abril, nós estamos focando quais são as ferramentas, quais são os meios, quais são os caminhos para vivermos um verdadeiro avivamento espiritual, tanto como igreja como pessoal. Então, no domingo, o primeiro domingo de abril, nós tratamos sobre que é possível vivermos um avivamento pela Bíblia. E os meios pelos quais nós podemos exercitar, praticar para vivermos esse avivamento começa pela palavra. A palavra de Deus é a base primordial, primária, é a base fundamental para crescermos espiritualmente. Sem palavra não há vida espiritual. Sem palavra não há salvação, pelo fato de que a palavra de Deus é que traz os escolhidos de Deus. E a palavra de Deus é que santifica a alma daqueles que foram escolhidos. É por isso que nós continuamos a meditar na palavra do Senhor, a ler a palavra, ouvir a palavra, porque a palavra de Deus tem esse poder santificador, despertador, regenerador e outros fatores que a Bíblia nos ensina. Então, a palavra de Deus é a primeira ferramenta se quisermos viver uma vida de avivamento, um despertamento espiritual. Se não priorizarmos a palavra, dificilmente teremos uma vida espiritual intensa, uma vida espiritual fervorosa, uma vida espiritual com frutos. A segunda ferramenta, ou o segundo caminho que o cristão deve ter na sua vida para viver esse avivamento é a oração. Sem oração, não dá para vivermos a vida cristã como deveríamos. Então, a palavra de Deus, a oração, são ferramentas indispensáveis se quisermos viver um avivamento. E hoje nós vamos falar do jejum, a prática do jejum, que também é uma ferramenta, biblicamente falando, que é útil para a mortificação do nosso pecado, a mortificação dos prazeres da carne, e ela tem a sua utilidade nos dias de hoje. Algumas pessoas até falam que o jejum é uma prática esquecida, que não foi orientada pela Bíblia ou pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos finalizar esse tripé, que basicamente resume os meios pelos quais nós podemos viver uma vida de avivamento. Há outros meios, outras comunicações de graça, como o Santo Ajuntamento, que é a reunião da igreja, a comunhão dos santos, o partir do pão, são outros caminhos de graça, outros meios de graça. Mas eu quis focar nesses três como basilares, que é a unanimidade em toda a cristandade evangélica protestante. E hoje nós vamos falar da prática do jejum, que é uma prática bíblica, e também ela é respaldada pela nossa confissão de fé de Westminster, que eu também vou citar mais à frente. Então, para iniciarmos, vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Eu vou convidar o presbítero Eudes que leia para nós, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Sejam bem-vindos todos aí que chegaram. Bom dia, Deus em Cristo abençoe. Graças a Deus deu tudo certo aí o nosso programa do Webex. Capítulo 6, versículo 16 ao 18. O Senhor Jesus fala isso no Sermão do Monte. E ele cita essa prática do jejum que o presbítero Eudes vai ler para nós. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Qualquer pergunta, colocação, por favor, fique à vontade, porque senão eu vou falando, viu? 6, do 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Perfeito. Olha, o texto que foi falado pelo Senhor Jesus Cristo, isso no Novo Testamento, até porque se a gente for citar a prática do Antigo Testamento, a gente vai encontrar em Daniel, nós vamos encontrar em Esdras, em Neemias, o próprio Jó fazendo a prática do jejum, Joel, o profeta Joel convocando o povo a jejuar e orar. E alguém pode até falar assim, ok, é verdade, o Antigo Testamento cita isso, porém no Novo Testamento Cristo veio, aquela velha interpretação equivocada. Cristo veio para nos libertar da lei. Então, tudo que é do Antigo Testamento não deve ser praticado no Novo, porque agora nós temos Cristo. Isso é uma interpretação equivocada. Nós precisamos entender que a lei moral de Deus, ela é atemporal. Ela alcançou ontem, alcança hoje e alcançará no amanhã. Ela não é circunscrita somente à nação de Israel e no tempo passado, porque a lei moral de Deus ela é atemporal, porque Deus é eterno. O que Deus condenou ontem, ele condenará hoje, condenará amanhã, porque está no caráter do Senhor. E aquilo que ele exigiu, moralmente falando, ontem, ele vai exigir hoje e ele vai exigir amanhã, porque está atrelado ao caráter moral dele. E a prática do jejum como ferramenta, como instrumento para a vida cristã, você perceberá no Antigo Testamento em várias passagens. Eu vou focar no Novo, até para nós termos essa percepção que isso foi incentivado e foi praticado pelo Senhor Jesus, pelos discípulos de Cristo no decorrer do Novo Testamento. O Sermão do Monte, o Senhor começa com essa sentença no versículo 16, que o presbítero Eudes leu, quando o Senhor Jesus afirma, ele não começa com uma condicional, ele usa o advérbio quando, que denota esse aspecto prático, esse aspecto usual, esse aspecto de frequência. Quando jejuardes, ele não fala se jejuardes, não, ao contrário, ele subentende que essa prática era observada. Por isso que quando você fizer essa prática, faça de uma forma que eu vou te ensinar agora. Não seja como aqueles que, quando fazem isso, eles estão preocupados em mostrar para os outros que eles estão sendo religiosos ou que eles estão sendo guardiões de uma prática religiosa, mas a intenção do coração deles não é o quebrantamento, não é a busca por santidade, não é a busca por Deus, mas é a busca de serem aplaudidos, reconhecidos como santos ou como religiosos, não como crentes, né, mas como religiosos, como pessoas que são obedientes a esses padrões, né? Então, quando você tem esse estereotipo, ou essa perspectiva estereotipada, a gente fica até com vergonha de se aproximar, né? Eu vim de um berço católico, então, assim, na teoria, né? Mas na prática a gente estava em tudo que era lugar, mas levar a gente para tudo que era religião, assim, para encontrar respostas. Mas em todos os cantos que nós íamos, e de fato, principalmente na igreja católica, quando eu via a imagem do padre, aquele cara, né, vestidão lá com aquela batina, aquela linguagem bem, né, Pátria, Filho, Espírito Santo, dava aquele ar de, assim, tipo, meio que medo, eu ficava até com medo de questionar. Então, infelizmente, o âmbito religioso ele traz essa perspectiva, quando ela tem essa perspectiva de imposição, aquela perspectiva de, de ser diferenciado, não no aspecto de santidade, mas no aspecto de imposição. Quando o Senhor Jesus foi preso no jardim do Getsemane, era escuro. Os soldados foram com tochas, lanças para prender o Senhor. Judas falou assim: ó, aquele que eu beijar, esse é o homem. Peraí. Isso quer dizer o quê? Que Jesus era tão parecido com os discípulos que Jesus não precisava usar uma roupa que o diferenciasse ali. Aquelas perspectivas bem como a gente vê hoje no mundo evangélico cristão religioso, né? Todo aquele estereotipo ali, ó, ali é um bispo, ali é um apóstolo, ali é um pastor, ali é um presbítero, mas dá aquele aspecto que ele era parecido com os demais e precisava Judas o beijá-lo para diferenciá-lo dos demais. Tamanha era a simplicidade e o padrão assim que ele era normal, podemos. Até os próprios fariseus falavam não vemos nada, não vemos nada de interesse nele, nada que o desejasse, não há nada que reconheçamos ele como rei. Então, quando praticamos o jejum, nós precisamos seguir esses conselhos.
O versículo 17 diz que quando nós praticarmos o jejum, nós precisamos aparentar normais, não ficar com aquela síndrome do sofrimento para que os outros tenham pena e dó da gente. Mas no versículo 18 é que fecha e dá a chave. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto vê e em secreto te recompensará. Então a prática do jejum, ela deve ser observada e ela deve ser um negócio. Aí eu vou falar bem pentecostal. É um negócio entre você e Deus. Claro que nós temos momentos de jejum em comunidade, vamos jejuar como comunidade, como igreja, para um propósito. Então, o Senhor Jesus nos apresenta esse primeiro ponto sobre a perspectiva do jejum. Agora vamos para outra perspectiva, isso também de santificação, mas também de batalha espiritual. Vamos lá, 17, 21 de Mateus. Daniel, por favor, leia para nós Mateus, capítulo 17, versículo de número 21. Mas esta casa não se espere senão por meio de oração e jejum. Então, essa casta de demônios, porque o versículo anterior fala que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Então, o Senhor Jesus repreende pela falta de fé, nos versículos anteriores, e no versículo 21 ele fala que esse tipo de situação, ela se vence, mas só por meio de jejum e de oração. Alguém pode falar, ou talvez os defensores da prática do não jejum, não praticar o jejum hoje, fala assim: ah, pastor, mas essas palavras estão em colchete. Então, isso quer dizer que eles não estão nos manuscritos mais antigos. Então, diante disso, as pessoas podem até estabelecer, está vendo? A prática do jejum não deve ser observada, porque, segundo essa colocação da Bíblia, não sei se vocês conseguem ver na Bíblia de vocês, em colchetes, essa parte, em parênteses, significa que não está nos manuscritos mais antigos. Todavia, nós não podemos fechar ou finalizar essa perspectiva tendo por base isso, porque em outros textos da Sagrada Escritura, nós conseguimos ver a prática do jejum como algo sendo normal na vida cristã, como deveria ser. Então, o Senhor Jesus fala em Mateus 6, agora Mateus 17, e agora a gente vai ler lá em Mateus, capítulo de número 4, versículo 2. Pauzinha, mulher de Deus, você está por aí, minha filha? Lê para nós Mateus capítulo 4, versículo 2, por favor. 4:2. Isso aí. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus encarnado, viveu, praticou o jejum. Então, isso antecede o momento do Sermão do Monte, mas já mostra que ele vivia essa prática. E como nosso Senhor, sendo a nossa maior referência como Senhor e Salvador, devemos segui-lo da mesma forma. Mas não só isso. Lucas 32, Lucas capítulo 2, versículo 37. Diácono Hernando, você está por aí, meu querido? Você pode ler para nós, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 37. Pastor, eu estou sem minha Bíblia aqui, pastor. Tranquilo. Eu vou ler então. Lucas capítulo 2, versículo 37. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Você vê, né? 84 anos. Oh, Jesus. Agora vamos ler lá. Thaisa, por favor, lê para nós aí Atos capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Atos capítulo 13, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O jejum, na hora da decisão, na hora de escolher, de separar Barnabé e Paulo para um projeto, a Bíblia diz que a liderança
da igreja de Antioquia. A igreja presbiteriana de Antioquia estava orando, jejuando. Brincadeira, viu, irmão? Mas era uma igreja que jejuava e orava. E o Espírito Santo disse. Aí nós já sabemos como dimensionar, se foi uma inclinação, se foi algo vocalizado. Não tem como fechar, como entender se o Espírito Santo falando. Há algumas interpretações, mas nada é suficiente para fechar esse pensamento. Todavia, o foco é, eles como igreja estavam orando e jejuando, a prática do jejum. E para finalizar essa perspectiva do Novo Testamento, Daniel, por favor, lê para nós aí Atos 14, versículo de número 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Depois dessa promoção, ou de promover essa liderança na igreja, alguns interpretam que depois que houve esse aspecto de eleger, de colocar anciãos, presbíteros para reger a igreja, eles jejuaram e oraram. Outros interpretam como se eles fizessem isso antes. Todavia, o interesse, e eu quero focar, é que eles jejuaram por um propósito, para pedir a Deus sabedoria, entendimento, graça e misericórdia, para que eles entendessem, para que eles fossem guiados pelo Senhor nesse momento. Podemos entender que por três pontos básicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a prática do jejum era observada. Primeiro, no contexto de confissão de pecados. Sempre essa perspectiva da confissão de pecados era o momento onde eles praticavam o jejum. Daniel capítulo 9, se você já leu Daniel 9, é fantástico. Quando ele começa a questão da oração, da confissão, e ele fala que teve orando tão intensamente que ele caiu porque estava fraco de tanto jejuar, porque ele queria ouvir a direção de Deus e fazer confissão pelo seu povo. E eu acho muito lindo Daniel, o profeta Daniel, quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele era um homem santo, um homem que buscava a Deus, ele falava, nós pecamos, nós transgredimos. Ele sempre se inclui, ele não fala, o teu povo fez isso, ou eles fizeram e tal. Não, ele se colocava também como pecador e intercedia pelo povo. Então, momentos de confissão. Segundo, situações de profunda tristeza. Vocês se lembram do patriarca Jó? A Bíblia fala, quando Jó recebeu a notícia, ele se prostrou nas cinzas, raspou a cabeça, parou de comer, para demonstrar assim sua tristeza por causa da situação. Outros reis de Israel também praticaram o jejum. Vocês se lembram de Davi, quando o seu filho, que foi gerado com Batseba, ele, vendo que a criança estava enferma, Davi orou e jejuou praticamente 3 dias. Não quis comer nada que o agradasse, porque estava lutando pela vida do menino em oração. Então, momentos de tristeza é um momento onde nós também praticamos o jejum. E também para buscarmos orientação divina. Sabemos aquilo que o Senhor tem para nós, atrelado à perspectiva do arrependimento e da contrição, para saber quais são as decisões e os caminhos que nós devemos trilhar. No Antigo e no Novo Testamento, então, quero só fechar nessa perspectiva. No Antigo e no Novo Testamento, a prática do jejum era comum. Ainda que não tenha um mandamento, jejuais, porque amanhã morrereis. Não. Mas é possível observarmos em várias partes da Escritura Sagrada, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, a prática do jejum. Tá bom? E dentro desse contexto, a prática do jejum é a abstinência da comida. Vamos entrar na perspectiva mais atual agora, depois eu vou retornar como não devemos jejuar, tá bom? Agora eu vou falar na perspectiva atual. Meus irmãos, há um entendimento muito equivocado e eu vou falar do meu ponto de vista. Talvez haja alguma contribuição dos demais que queiram também argumentar e falar. Mas, irmãos, a prática do jejum ela deve ser e ter essa perspectiva da abstinência da comida, onde você dirá para si mesmo, através dessa abstinência, que você tem mais fome de Deus do que do alimento da terra. Algumas pessoas equivocadamente usam o jejum para
para emagrecimento, para deixar de assistir TV, tomar Coca-Cola, jejum de chocolate. Então, há muitas perspectivas secundárias. Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, mas o que é o jejum? O jejum não é para tirar aquilo que eu mais amo ou aquilo que eu gosto? De fato tem essa base, é verdade. Mas aí entra outra realidade, meus irmãos. Quão pobre é a nossa espiritualidade nos dias de hoje, para a pessoa renunciar a um chocolate no lugar de Deus. Isso só demonstra a nossa baixa espiritualidade ou até a ausência da mesma. Quando eu falo eu vou jejuar de Coca-Cola, quer dizer que eu amo mais a Coca-Cola, meus irmãos. Mas mesmo assim, você não toma Coca-Cola, mas tem um prato de comida esperando, talvez com a Fanta laranja, não Coca-Cola, mas tá uma Fanta laranja, sei lá. Então, a gente sempre tem esse efeito compensatório. E outra prática, lá em Brasília tinha uma menina que ela praticava o jejum, e a gente conversando das coisas espirituais e tal, e ela falou: olha, eu jejuo todo dia. Eu olhei assim para ela, eu falei: ó. Eu falei: como é que você faz isso? Ela: todo dia eu jejum. Aí ela falou: o quê? Falava que jejuava 8 horas todo dia. Eu perguntei: como é que você pratica? Como é que você faz? Ela falou: não, antes de dormir, eu oro e começo o jejum na hora que eu durmo. Quando eu acordo, eu entrego o jejum. Aí eu falei: é mesmo, faz 8 horas mesmo, 6. Então eu falei: fazer jejum dormindo, irmão, é fácil demais, né, meu Deus. Mas assim, você vai vendo, às vezes, essas coisas assim que você fica, tipo, o que é? E a pessoa não entende que o jejum não é uma abstinência de alimento pela abstinência de alimento. Senão a gente vai fazer aquela velha falsa impressão, aquela frase que todo mundo fala, mas não faz sentido, é greve de fome. Então, greve de fome não faz sentido, greve de fome. Mas greve de comida, não vou comer greve de fome. Eu vou matar a fome, se é greve de fome, mãe. Mas, assim, são os trocadilhos que a gente repete, a gente entende, a gente pega, mas não percebe. Então, a prática do jejum ela tem que estar atrelada à oração. Não é só passar o dia sem comer. Vamos supor, vou fazer o jejum hoje, é domingo, vou jejuar o Senhor. Aí acordo de manhã, vou assistir, sei lá, na minha época, né, quando era menino, vou acordar assim, Globo Rural, vou assistir a Fórmula 1 com a Ayrton Senna. Na época, o Ayrton Senna era, vi que era o único momento que eu gostava de Fórmula 1 na época também, porque ele morreu, abandonei tudo, viu, Rana? Então, depois tem um domingo legal, a banheira do Gugu, aquela coisa e tal. Depois o Faustão, pega um primeiro tempo do Campeonato Brasileiro, ora a Deus, vou para a igreja e entrega o jejum. Irmãos, não é assim. A prática do jejum ela tem que estar intimamente atrelada à vida de oração, onde você vai parar para se dedicar a Deus em oração também, em quebrantamento. Não é só o parar de comer, mas é o parar de se alimentar por esse motivo que eu falei, para mostrar para você mesmo, e também para Deus, isso entre aspas que eu falo, que você busca, você tem fome de Deus, você quer mais de Deus. Você precisa mais do Senhor. E quando nós estamos sem alimento, duas coisas acontecem com a gente no começo. Primeiro, a gente fica muito estressado. A gente fica com raiva. Morde até o cão de raiva quando a gente está com fome. Depois que passa essa primeira fase da raiva, a gente fica com dor de cabeça. Fica com coisa ruim, aquela coisa toda. E depois que passa essa terceira fase, na terceira fase você fica molinho, porque parece que o corpo já, aí você fica molinho, aí você fica manso, você fala baixo, você caminha até devagar dentro de casa, porque você está fraquinho. O jejum mostra isso, olha, eu sou fraco. É como você falasse para si mesmo, olha, eu sou fraco, tá vendo? Quando tira seu alimento, eu fico fraco. Eu preciso de Deus. É você falando para si mesmo, para o seu próprio corpo e para Deus. Deus, o meu prazer está no Senhor. Eu tenho mais fome de ti do que o prato de comida. E essa, como eu posso falar, e essa prática ajuda-nos a crescermos e a trabalharmos as nossas faculdades espirituais. No primeiro momento vai ser ranger de dente e choro, irmãos. Vai ser um negócio assim horrível. Vai ser um negócio assim que você vai falar assim, Deus me livre. Eu morava em Goiânia, eu participava da base da Jocum, Jovens com a Missão lá em Goiânia, e um pastor, ele me chamava de Cearazinho. Cearazinho, vamos comigo. Ele sempre me chamava para os cantos. Eu, bora, pastor. A gente andava muito com ele. E ele falou, vamos para a vigília, Cearazinho? Bora. Só que ele não falou para mim que a vigília era 3 noites, 3 dias no monte. Ele falou, vamos para a vigília. Eu solteiro, bora, sexta-feira à noite.
Quando eu cheguei, "E, ó, que hora a gente vai?" Não, senhora, a gente só vai embora domingo. Eu falei, eu não trouxe nem um copo d'água, nem uma cueca, nada. Há 3 dias aqui, aí foi, rapaz, na primeira noite, aquela beleza, louvor, fogueira e tal, crente dormindo. Quando foi do sábado, irmãos, era tanto crente passando mal, parece que estava dando a convulsão, parece que tá aquele negócio de abstinência. Aí começa a tremer, dor de cabeça, um querendo engoiar, aí o pastor fala assim, tá vendo? Isso aí a carne tá morrendo, a gente tá matando a carne, por isso que ela tá reagindo, ela quer comida, ela quer alimento. E eu também tava passando mal, né? Eu caladinho. É aqui? Desculpe, irmão, foi uma rádio aqui que eu escuto, ela soltou. Perdão. Então, essa questão da comida, e a pessoa ficava tremendo, gritando, e eu assustava, sabe? Só que no terceiro dia, irmãos, parece que o corpo anestesia. No terceiro dia, parece incrível. Então, voltando para essa realidade, o jejum, irmãos, inevitavelmente será abstinência de alimentos. Se você vê a televisão, a Coca-Cola, o chocolate, o Five Guys, sei lá, qualquer coisa desse tipo que você fala, cara, aquilo ali é gostoso demais, eu não vivo sem aquilo. Isso só mostra a nossa a baixa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus é muito rasa, nós somos muito fáceis de sermos levados por qualquer coisa pequena. Então, a prática do jejum, irmãos, ela não pode ser limitada a esses pensamentos é, é, de periferia, no sentido de não alcançar o cerne da questão, o âmago da questão, que é mortificar a nossa própria carne e vivermos para a glória do nome do Senhor. Se nós não entendermos isso, nós vamos perder e nós vamos viver uma vida muito carnal. Como eu falei para vocês, a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 21, artigo 5, quando fala do culto religioso, dos ofícios da religião, no artigo 5 fala que nós devemos praticar o jejum como igreja, só um minuto, Thaisa, como igreja e como pessoas, em momentos solenes, momentos de necessidades. Eu não li a Constituição aqui, o livro de ordem da PCA, mas a Constituição da IPB, que eu sou pastor da IPB, ela tem um artigo que quando a igreja convoca o povo a jejuar por alguma questão, calamidade, mal público, alguma coisa onde a igreja é convocada a jejuar, a orar, a chorar, pedindo a Deus misericórdia para que Deus se compadeça de nós. Então, há essa prática assim. Irmã Thaís. Pastor, foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, eu acho que eu fiz jejum errado a vida inteira, assim, porque misturava bem isso mesmo, não, porque eu tô prometendo para Deus, aí eu não vou fazer, né? E aí eu lembro que a gente começou a fazer as reuniões de oração das mulheres e tinha que ser em jejum. E aí a gente orava e aquele cheiro daquela comida e aquela coisa. Aí eu falei, nossa, acho que agora tá valendo o jejum. Porque eu, por exemplo, eu falava, vou ficar sem comer das 8 da manhã até meio-dia, por exemplo. Aí na hora que eu ia comer, obrigada, Deus, pá, comia tudo, assim. E nunca tinha efeito, e tinha só um efeito assim de emagrecer, na verdade. Não tinha muito um efeito. Eu nunca senti essa comunhão, né? E aí eu lembro que quando a gente começou a fazer a reunião jejum e oração, e eram poucas horas, tipo, às vezes você ficava sem comer só da hora que você acordava até 10 horas da manhã. Aquilo parece que me matava, assim. Mas é difícil, viu? E obrigado por compartilhar, Thaís. Às vezes isso acontece mesmo. Eu me lembro que toda vez que um pastor está gordinho, os irmãos usam até o jejum, né? Pastor, tá precisando jejuar, hein, pastor? Como se o jejum fosse ferramenta de emagrecimento, né? Tipo, a gente perde muito porque ninguém entende o significado real do jejum, como praticar esse jejum. E, e quando nós nos abstemos de algo que de fato é verdade, é claro que nós precisamos também observar a questão da saúde, cada um e tal. Tem pessoas que têm problema com a questão de diabetes, então talvez isso possa afetar, trazer algum prejuízo maior no organismo. Então, deve ser observado, orientado. Se alguém quer praticar o jejum, procura algum presbítero da igreja. O pastor fala: olha, eu quero jejuar.
e você aconselha-se com esses homens de Deus, eles vão conversar com você questão de saúde, se você é bem e tal. Então, hoje nós vivemos essa dificuldade em relação à questão de saúde, né? Principalmente diabetes. Eu acho que isso pode prejudicar a ausência. Eu não sou muito da área, mas eu já ouvi falar quando tem essas questões aí da glicose e tal, isso pode dar uma tontura, algum mal. Então, mas que você sempre atrele isso. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, pastor, mas eu trabalho, eu queria jejuar. O que pode acontecer, irmãos, eu trabalhei, como eu prestei serviço para a Caixa Econômica, comecei lá nos meus 14 até aos 23, 24 anos, e tinha momentos que nós, quando praticava o jejum, então, o que eu tentava fazer? Evitar qualquer conversa, porque quando você está no trabalho, o povo é muito relaxado, né? Então, eu tentava pensar na Escritura Sagrada, eu tentava orar enquanto eu estava jejuando, eu tentava ouvir louvores, assim, na cabeça, ficar cantando enquanto eu estava fazendo trabalho no arquivo. Você tenta, dentro da sua realidade de trabalho, não inserir Deus, mas fazer com que aquele momento seja um momento mais e mais de oração, mais e mais de devoção. Agora, seria extremamente abençoador se você tirasse um dia, por exemplo, sei lá, um sábado, é um dia de folga, um dia que você vai se programar, tipo, esse sábado eu não tenho nada, não vou sair e tal, vou tirar um dia para jejuar o Senhor, vou ficar em casa, não vou fazer nenhuma atividade pesada para não ficar morrendo, para não desmaiar, aquela coisa toda, e me dedicar à oração. Coloca louvores, coloca no YouTube lá uma lista de louvores, aí depois de louvores, para um tempo, vou orar, Senhor, abençoa, Pai, tal, hora. Depois vou ouvir uma pregação, você vai se encher de Deus. Novamente, no começo é doloroso, você fica tonto, você fica com raiva, tudo acontece, é uma batalha espiritual, irmãos. A prática do jejum é uma batalha. Lá em Brasília, tem jovens que estudam 8, 10, 12 horas por dia, irmãos, só com uma garrafinha de água do lado, não para nem para comer, para alcançar um objetivo terreno, um objetivo pessoal. Mas quando nós tratamos do jejum, nós sempre colocamos dificuldade. Quantas vezes nós já trabalhamos sem nem comer um pedaço de pão, mas porque precisávamos trabalhar, ficamos horas sem comer e horas sem beber água. E nem por isso a gente passou mal, morreu, sei lá. Mas quando a gente fala, vou jejuar, já dá fome, já dá dor de cabeça, já dá tontura, já dá tudo. E a gente já entrega o jejum rapidinho, tem nada mesmo. Então, a prática do jejum é a abstinência, é onde você para e diz, olha, eu não vou comer. O meu prato, a minha comida, o meu anseio é por Deus. E eu quero mostrar isso para mim mesmo. É aquela perspectiva de Abraão. Deus sabia que Abraão iria negar, que Abraão iria sacrificar, perdão, seu filho. Mas Deus quer mostrar para o próprio Abraão até onde ele iria. Tem um livro, e eu indicarei vocês, caso vocês queiram ler, o livro do pastor John Piper. O nome do livro é Fome por Deus, onde ele trabalha nesse livro a perspectiva do jejum. Fome por Deus, do pastor John Piper. E tem uma frase do pastor John Piper que eu gostei muito, quando ele fala que Deus quer, ele estava parafraseando uma frase de C.S. Lewis, quando ele fala que Deus quer ver de nós atos de preferência concreta por Deus acima das próprias dádivas, atos de preferência, atos de inclinações. Deus sabe, mas Deus muitas vezes quer mostrar para nós mesmos se nós somos capazes ou não. Igual Pedro, eu vou contigo até a morte. A situação mostrou, tá vendo, Pedro? Você não está preparado ainda. Você não vai, porque você fala, teoriza, mas a prática é diferente. E o jejum mostra para nós o quê? Eu sinto fome de Deus, eu quero mais de Deus. Eu não priorizo só o alimento, a comida, como a Taizinha falou, né? A gente faz um jejum, aí já depois já fica com um prato de comida já olhando, esperando. 10, 9, 8, 7, 6, cabeceou, recebe meu jejum em nome de Jesus. Aí começa a comer. Porque a pessoa já está jejuando pensando na comida, já está jejuando pensando no que vai comer. Então, tudo é questão de costume, de prática, de exercitar. Nós temos músculos espirituais, irmãos. Isso humanamente falando, para nós entendermos. Precisamos exercitar nossa musculatura espiritual. Precisamos metabolizar espiritualmente o evangelho com práticas, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como disse Paulo a Timóteo. E a prática do jejum tem essa perspectiva. Os pastores antigos, apesar de serem um pouco leigos no conhecimento mais técnico, antigamente eles falavam muito para jovens, né? Passavam por tentação sexual. A expressão que eles usavam era: mata a carne velha, bota a carne na madeira. Era essa expressão que eu escutava na década de 90.
coloca essa carne na madeira, ou seja, crucifica a carne, quer dizer, prende ela na cruz, para que ela não tenha força. E eles falavam isso através do jejum. Porque quando aquela pessoa jejum, você fica fraco, você não se sente forte, porque a comida te fortalece fisicamente. Por isso que nós precisamos tentar entender essa prática do jejum. Alguma pergunta mais sobre esse assunto, meus irmãos, nessa perspectiva mais atual? Ou alguma colocação? Agora, como nós não devemos jejuar no conceito bíblico? Eu vou pedir lá para o Gui, guia para nós lá em Jeremias 14, e depois eu vou pedir para o presbítero Eudes ler Lucas 18, 9 a 14. Mas primeiro, vamos ler Jeremias, do capítulo 14, versículo 11 e versículo 12. E depois o presbítero Eudes vai ler Lucas 18, do 9 ao 14. Jeremias 14, 11 e 12. Positivo. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuam, não escutarei os clamor deles. Ainda ofereceram holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Obrigado, Gui. O contexto é: Jeremias repreende o povo pela rebeldia. Por incrível que pareça, o povo sendo rebelde ao Senhor, mas mesmo assim eles continuavam com a prática religiosa. Eles praticavam religiosamente as coisas numa perspectiva mais estereotipada, mas sem a essência, sem um coração inclinado, sem um coração quebrantado. Por isso que Deus falou, quando eles jejuarem, ou seja, eles praticam o jejum, perceba o mesmo advérbio, quando jejuarem, ou seja, eles estão praticando o jejum, eu não vou ouvir o clamor deles. E olha que Deus fala o clamor e jejum junto, clamor e jejum, como fosse um trocadilho. Quando eles jejuarem, eu não ouvirei o clamor deles, como fosse uma perspectiva de clamor. Mas por quê? No capítulo 14 todo e o livro de Jeremias, você vai entender, porque o povo não obedecia à lei do Senhor. Eles eram ritualistas, cerimonialistas, eles eram aquela perspectiva mais, como para entender nos dias de hoje, mais semanal, das atividades eclesiásticas, mas durante a semana, na vida cotidiana, eles negavam a Deus com as suas próprias obras. Esse tipo de jejum nós não podemos praticar. Tinha um pastor Batista, a qual eu nutro muito respeito por ele, reverendo Glauco Barreira Magalhães Filho, ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, olha, quando você não tem uma vida santificada, o jejum é uma greve, é simplesmente uma greve de fome, é simplesmente parar de comer, porque se a vida não for acompanhada de santidade, se a vida não for acompanhada com o temor do Senhor, o jejum não vale de nada. Então a gente vai ver isso em Isaías 58 depois, mas vamos lá para Lucas, o texto que o presbítero vai ler para nós, Lucas 18, versículo 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Versículo 9 é a ideia central da parábola, daquelas pessoas que se consideram justas e desprezam os outros. Essa é a ideia central. E nessa ideia central, Jesus usa a parábola para demonstrar essas práticas religiosas usadas não para a glória de Deus, mas para o benefício próprio. Tem pessoas que usam o próprio jejum, a prática do dízimo, do jejum, e entre outros pontos,
para se autodeclararem religiosos, se acharem melhores do que os demais. Isso é pecado. Mas perceba que esse tipo de jejum não pode ser praticado, onde eu jejum para colocar como se fosse um crédito, como se fosse algo para acreditar na minha conta celestial. Tinha um pregador, e às vezes o pessoal dava até glória a Deus, eu me lembro disso, isso em 2005, 2006. Hoje ele é deputado, Marco Feliciano. Ele usava uma frase que muitas pessoas repetiram sem nem entender. Ele praticava uma oração que ele dizia assim: se eu tenho crédito contigo no céu, Senhor, envia uma legião de anjos, aí fazer aquele movimento todo. Essa expressão, irmão, se eu tenho um crédito contigo no céu, de uma arrogância assim, mas as pessoas às vezes vibravam, achavam assim, uau, nunca ouvi um negócio desse e tal. Ele não vê o aspecto danoso de algumas colocações. E esse homem estava dizendo: olha, eu tenho crédito, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, e eu não sou igual esse menino aí, não, viu? Ó, ele é roubador, ele é injusto, esse povo aí, adúltero, todo mundo aí. Esse publicano aqui, ó, essa, esse fruto aqui inapropriado aqui, publicano. Então, mas quem deve ser justificado? Então, a prática do jejum dentro desse contexto de arrogância, dentro desse contexto, não funciona. Não funciona. Eu não sei se você já ouviu nas igrejas neopentecostais, principalmente aqueles pregadores, falam: eu vou subir o monte, vou levar os pedidos de oração. Eu vou subir lá no monte, eu vou em Israel, vou levar todos os pedidos aqui da igreja, vou jejuar. E vou filmar lá de cima. Ele acorda na madrugada, filma e depois volta a dormir, irmãos, e come. Mas para mostrar que está dizendo que está jejuando, está orando na madrugada. Então, pessoas assim, irmãos, infelizmente, a hora do juízo não tarda para essas pessoas. Infelizmente, são enganadores e não amam o Senhor. Não jejuam porque querem santidade, Deus, ver a glória do Senhor na terra. Não, eles querem benefício próprio. Eles amam a si mesmos. Então, não existe outro lugar melhor para eles ou para essas pessoas que se amam a si mesmos do que o próprio inferno. Porque o inferno é o lugar daqueles que amaram a si mesmos e querem continuar se amando e não têm a capacidade de amar outra pessoa, no caso, o Senhor Deus. Para finalizarmos, Deus sempre combateu isso. Vamos lá para Isaías 58, bem conhecido, irmãos, esse tema, esse texto. E aqui eu quero convidar que todos leiamos, para que todos estejamos atentos ao capítulo 58. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Cada um, por favor, leia um versículo, tá bom? Eu vou começar, então você acompanha e você lê um versículo para a gente ler o que o próprio Deus no Antigo Testamento já falava da prática do jejum. Que naquela época o pessoal já olhava para o jejum de forma equivocada. Irmãos, naquela época era uma época religiosa, uma época onde eles viram muito milagre de Deus assim, de forma poderosa, mas mesmo assim foram conduzidos ao erro. Imagina os dias de hoje, precisamos da Escritura, meus irmãos, para sermos vacinados desse mal que se chama falsa religiosidade e o pecado. Então, eu vou começar a ler, por favor, cada um lê um versículo. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuraram, ou me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Esse é o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um juco e se deita sobre o pano de saco e cinzas. E é isso que chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor.
Porventura não é 7? este. Pode ir. 7? 6. Porventura não é este o jejum que escolhi. Esse foi o que o Gui leu, não? Não, o Gui leu 5. Agora é o 6. Ok. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixeis livre os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra resquida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que os países se tornem habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Como dizia um amigo meu, não é forte, né, irmãos? O negócio é forte. Você vê que o próprio Deus coloca, tá vendo? Vocês, e o versículo 3 fala que eles falavam: oh, nós estamos jejuando, o senhor não está ouvindo. Nós estamos fazendo isso, o senhor não está tentando. Aí Deus fala: como é que eu vou ouvir? Vocês oprimem o pobre, vocês procuram fazer essas práticas, mas para criar rixa, contenda. Tipo, aí Deus começa a orientar: o jejum que eu escolhi foi esse, ó, a prática foi essa. E se vocês fizerem o que eu estou ensinando, ou seja, façam a justiça, parem com essas carnalidades e pratiquem o jejum, o versículo 8 é a promessa, 8 e 9, quando ele fala: eu vou romper a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha a promessa. Então tu vai clamar, o Senhor vai te responder, vai gritar por socorro, ele dirá: estou aqui, eis-me aqui. Se tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, tipo o dedo que aponta, e o falar injurioso, e se abris a alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Há uma promessa. Isso está no caráter eterno de Deus. A prática do jejum ela deve ser observada por nós, pelos cristãos, pelos crentes em Jesus Cristo. É uma forma de nós falarmos para nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Nós queremos o Senhor. Ela deve ser praticada por cada um individualmente, dentro da sua agenda, dentro do seu da identificação que você tem do seu schedule, mas que haja um momento de parar, assim como na oração, onde você vai exercitar a sua musculatura espiritual. Eu não quero inclinar, eu não quero me deter nesse ponto, que muitos, tem até alguns pastores que estão usando muito essas ideias como é o nome, era o tema, é o jejum, como é o nome? É jejum intermitente. Entende? E outros doutores falam: vocês não sabem o benefício do jejum. Tem médicos falando que isso faz bem até para a saúde, jejum. Negócio da série e tal. Então, eu sei que tem esses benefícios, mas, tipo, se não soubéssemos desses benefícios, já
pela prática, nós já teríamos esses benefícios, mas muitas vezes a gente pode querer fazer o jejum não por questão espiritual, por crescimento, é por causa dos benefícios físicos. E a gente sempre fala, não vou jejuar porque faz bem para a saúde, as minhas células são renovadas, eu vou ficar sequinha, eu vou desinchar, tô com a cara muito de bolacha. Então, essas coisas, meus irmãos, elas são boas, mas elas devem ser desdobramento de uma base principal, que é Deus. Porque se a gente, a questão da intenção pesa muito, irmãos. Por que você faz o que faz? O pastor A.W. Tozer, que foi conhecido pastor do século XX, o profeta do século XXI, que era um cara bem forte nas suas conclusões, nas suas pregações, ele dizia assim: as pessoas serão julgadas não por aquilo que elas fazem, mas pela intenção que as motivaram. Isso é perfeito, porque a Bíblia nos ensina que, da questão da viúva, esteticamente falando, quem dava mais era aquele povo do que aquela pobre viúva. Mas a intenção daquela viúva, ela deu tudo que tinha no seu, que era do seu, dos seus pertences. Por que você dá o dízimo? Por que você vai para o culto à noite? Eu não sei, você sabe. Por que, sei lá, eu leio a Bíblia? Por que eu tenho que estar aqui dando aula para vocês? Qual é a intenção? É de ver a glória de Cristo ou porque eu sou escalado para estar aqui? Por que você está me ouvindo? Por que você ora em casa? Por que você vai para o diácono, presbítero, ou pastor? Todas essas questões pesam, porque para Deus, e essa voz, ela deve ecoar muito o que Deus falou lá com o profeta Samuel sobre Davi. Quando Samuel olhou os irmãos de Davi e disse: olha, aquele ali é o ungido de Deus, porque era um homem esteticamente bonito, forte, vigoroso. E Deus falou: Samuel, você vê como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê, pois eu vejo o coração. Nós precisamos guardar as portas do nosso coração, sim, para que não tenhamos esse aspecto estereotipado da religiosidade e não vivermos internamente e externamente para a glória de Deus. E o jejum é uma ferramenta indispensável, mas também tenhamos cuidado, porque ela pode ser usada de forma equivocada. Palavra de Deus, oração e a prática do jejum. 3 pontos básicos e fundamentais para vivermos um avivamento, um verdadeiro avivamento espiritual na nossa vida. Como comunidade, podemos ter um momento de jejum. Eleições de presbítero, calamidades, pandemia, outras situações, como igreja, nós podemos jejuar. Hoje nós vamos jejuar, toda a igreja se reúne aqui, de 8 da manhã a 5 da tarde. Vamos cantar louvores, vamos orar, vamos passar o dia aqui em oração. Um exemplo. Ou individualmente. Nós aqui, eu vou fazer esse compromisso. Senhor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Hoje, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde. Me ajuda, me dê força. Eu quero que minha alma seja santificada. Eu quero te conhecer mais. Irmãos, e quando nós fazemos jejum com o propósito de santidade, Deus pode responder nossas orações, como respondeu no Antigo Testamento, no caso de Esdras, no caso de Esther. Mas quando nós priorizamos Deus, olha, Deus, eu quero te conhecer, eu quero ser mais santa, eu quero ser mais santo, eu quero temer o teu nome, eu quero ser crente de verdade, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, eu quero te conhecer. Isso demonstra algo mais sublime, não algo passageiro, não somente algo efêmero que você tem uma mão e pode perder no dia seguinte, mas é de consequência eterna, é de consequência maravilhosa. Então, tenhamos essa prática, meus irmãos, que isso resume esses 3 pontos da prática do jejum. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a nossa última aula dessa classe, que vai ser o testemunho histórico do avivamento, onde a gente vai focar 3 ou 4 pontos na história do cristianismo, onde Deus despertou a igreja e ela foi um instrumento de influência ou uma influenciadora que mudou a história do mundo como um todo. Então, semana que vem nós vamos encerrar essa sala, vai ser a última aula, se Deus quiser, como dizia minha mãe, nem por morte, nem por doença. Mas a gente vai fazer a última classe, que vai resumir historicamente 4 pontos ou 5 de onde podemos observar onde Deus operou poderosamente na história do cristianismo para sermos alimentados. E você verá que nesses pontos da história do cristianismo, onde houve avivamento, teve jejum, teve oração, teve a palavra. As ferramentas são básicas. Humanamente falando, são até simplórias, mas quando são colocadas em prática, como dizia o pastor Hernandes Lopes, o inferno estremece e as portas do céu são abertas. Então, semana que vem, se Deus quiser, alguma pergunta, alguma colocação sobre o jejum?
Então vamos orar agradecendo ao bondoso Deus. Hoje é dia do Senhor. Temos o culto às 6 da tarde. Aqueles que estiverem na escala, aqueles que não estiverem, acompanhem pelas mídias sociais da igreja e dá o seu like lá. Vamos orar agradecendo ao bondoso Deus. Vou convidar a Valzinha. Valzinha, ora por nós, agradecendo ao Senhor por essa manhã, por esse dia. E ore pela Thaisa, ore pela Camila e pela Gabi, nossas irmãs que estão aguardando as heranças do Senhor, as promessas de Deus. Amém? Amém. Pai, te damos graças por esse dia, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais de ti, Senhor. Obrigado, a Deus, por tão grande privilégio. Obrigado porque somos livres em falar do teu amor e ouvir a tua voz, ó Pai. Espírito Santo, te damos graças por todo o entendimento que o Senhor nos dá, ó Deus, porque somente através de ti temos a compreensão, ó Deus, do verdadeiro sentido do Evangelho. Porque sem a tua presença, com certeza, ó Deus, não teríamos tão grande entendimento. Obrigada por esta reunião, por esta aula, ó Deus, a respeito do verdadeiro sentido do jejum, Senhor. Que possamos colocar em prática e que venhamos, ó Deus eterno, ter este entendimento, Paizinho. Te dou graças pela vida da Tatá, que está esperando mais um baby, que ele venha, ó Deus, cheio da tua graça, cheio de saúde, e que seja, ó Deus eterno, para a glória do Senhor. Amém. Te louvo pela vida da Gabi, Senhor, pela vida da Cá, que está esperando também, está próxima, ó Deus, a chegada de mais um baby. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando delas nesse parto, que o Senhor possa estar usando, ó Deus, a vida dos médicos e que eles venham, Deus, cheios de saúde, cheios de alegria e que seja, ó Deus, tudo para a glória do Senhor, ó Pai. Te agradeço por esse dia, te louvo, ó Deus, por mais um culto que vamos ter à noite, ó Deus. Usa o pregador, usa-nos, ó Deus, para ouvir a tua voz, Senhor. Nos coloca, Senhor eterno, na tua dependência, Paizinho. Em nome de Jesus é isso que eu oro. Amém. Amém. Hoje é dia do Senhor, feira da alma, alimentemos-nos de Cristo. Que Deus e Cristo vos abençoe, meus irmãos. Bom domingo. Tchau. Eita, bom, Tchau, tchau. bom dia. Boa tarde.